Olá pessoal, bem-vindos à aula 3 da Semana Enem. A gente já viu uma porção de conteúdos e hoje vamos ver aspectos importantíssimos que dizem respeito ao desenvolvimento dos seus argumentos. Nós vimos na nossa primeira aula como organizar as ideias, como fazer o rascunho, falei bastante da questão da tempestade de ideias. Na aula 2 a gente viu, na aula passada, nós vimos como fazer a introdução, dei algumas dicas para vocês. E hoje, na aula 3, você vai ver a questão dos argumentos, Uma tese, ela precisa ser comprovada por meio de argumentos. A gente vai analisar uma redação nota 1000 e ver como você pode fazer isso, beleza? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula 3 da Semana Enem com a professora Isabel Muniz. Vamos à nossa aula 3, desenvolvendo os argumentos. Os argumentos. O que são os argumentos que você tem que usar no seu texto dissertativo argumentativo? São as informações que você vai apresentar para convencer o leitor a concordar com a sua tese. Lembra que a gente viu que a tese aparece na introdução, no seu primeiro parágrafo. Os argumentos vão justificar o seu ponto de vista. Vão mostrar que você tem razão em defender essa tese. Vamos ver argumentos nota 1000. Assim você vai ter uma noção de como esses argumentos podem aparecer no seu texto para provar que a sua tese ela faz sentido e ela merece ser defendida. Vamos reler a redação nota 1000 do Vinícius, que nós começamos a ler na aula de ontem. Nós já lemos a introdução, mas eu vou reler com vocês e vou aproveitar e ler o texto completo, tá certo? Fiquem bem atentos aí aos argumentos que vão aparecer no segundo e no terceiro parágrafos. Acompanhe comigo a leitura. No longa-metragem ganhador do Oscar, a invenção de Hugo Cabret, narra-se o cotidiano de um jovem garoto órfão que, apesar de viver sob precárias condições em uma estação de trem parisiense, frequenta clandestinamente uma sala de cinema próxima ao seu lar como uma forma de afastar-se de sua infeliz realidade. Tal obra fictícia, além de expor um dos benefícios da ida a esse tipo de estabelecimento, também denuncia a desigualdade do acesso à arte cinematográfica, semelhantemente ao que ocorre no Brasil contemporâneo. Nesse âmbito, faz-se necessário analisar dois entraves acerca do óbice social apresentado: os elevados custos para a entrada em cinemas, incompatíveis com a condição financeira de camadas populares, e a falta de mobilização cidadã em prol da equidade dos direitos relacionados a essa situação. Primordialmente, é válido pontuar a política de preços altos como um obstáculo à democratização da sétima arte no território nacional. Isso ocorre devido ao ineficiente quantitativo de medidas governamentais para modificar as tabelas de custos estabelecidas por empresas privadas, responsáveis pela distribuição de obras cinematográficas, promovendo um impedimento a comunidades de baixa renda no que tange ao acesso aos locais em pauta. Entretanto, atualmente, observa-se uma gradativa mudança na postura estatal em relação a esse cenário, a exemplo da criação do cinema Líbero Luchardo, na cidade de Belém, desenvolvido pelo governo do estado do Pará, para oferecer entretenimento, tanto nacional quanto estrangeiro, de qualidade por preços econômicos. Apesar desse notório progresso, ainda é imperiosa a problemática supracitada, uma vez que projetos como o exposto são minoritários comparados a outras regiões do país. Ademais, deve-se explicitar que considerável parcela da sociedade não busca reverter a situação da desigualdade do acesso ao cinema no Brasil. Tal estorvo advém de uma despreocupação dos cidadãos em exigir reformulações nos setores públicos, como o Ministério da Cidadania, encarregados de garantir a possibilidade de apreciação das múltiplas formas de arte por todos, o que define esse comportamento negligente como um eclipse de consciência, termo, conforme o literato português José Saramago, no romance Ensaio sobre a Cegueira, utilizado para sintetizar a ideia da falta de sensibilidade do indivíduo perante os embrólios enfrentados pelo próximo, nesse caso, o contingente populacional
desprovido da oportunidade de desfrute às produções cinematográficas. Por conseguinte, sob efeito desse fenômeno, considerável parte dos brasileiros fomenta a invisibilização do empecilho social em evidência, afastando as pessoas necessitadas das salas de projeção. Portanto, cabe ao Poder Executivo, instituição de alta relevância para o país, potencializar projetos sociais para a construção de locais de exibição de filmes nacionais e internacionais no território, por meio da cessão de capital público aos órgãos competentes, a fim de efetivar a democratização da apreciação do cinema aos cidadãos. Paralelo a isso, o Ministério da Educação deve mudar o comportamento passivo da comunidade acerca do combate ao óbice em questão, por intermédio de palestras em escolas e em universidades, visando reverter o preocupante cenário reiterado e, assim, desvencilhar parte da sociedade do eclipse de consciência que a acomete. Vamos analisar aqui os argumentos utilizados pelo Vinícius. Então, relembrando o que a gente viu na aula passada, a tese do Vinícius é a de que a falta de acesso ao cinema acontece porque o preço do ingresso é alto e porque a população não busca seus direitos. Então, ele vai argumentar em cima disso. Ele mostra que há uma política de preços altos que não é combatida com eficiência pelo governo. E para ratificar, para confirmar esse argumento, ele fala da criação do projeto de cinema Líbero Luchardo de Belém, que poderia ser um exemplo de ação governamental que poderia ser implantada em todo o país. E o segundo argumento que ele utiliza também é que há uma espécie de eclipse de consciência que faz com que os cidadãos sejam insensíveis aos problemas enfrentados. E essa ideia de eclipse de consciência ele traz do livro do José Saramago. Então já demonstra um repertório sociocultural. Veja que os argumentos são utilizados exatamente em direção ao que ele diz na tese. Até aqui a gente percebe, né, a conexão de ideias do texto do Vinícius, redação nota 1000 de 2019. E aí, pessoal, gostaram da aula? A gente viu hoje como você pode desenvolver os argumentos, a gente viu o que é argumento, né? E como ele deve ser usado na sua redação, né? Nós vimos que toda construção textual, dissertativa, argumentativa do Enem precisa apresentar uma tese e essa tese é obrigatoriamente defendida por meio de argumentos. E aí nós vimos como isso pode ser feito na sua redação. Amanhã é a nossa última aula, a semana passou rápido, nós vimos aqui uma porção de informações, tenho certeza que isso pode ajudar muitos de vocês que estão assistindo. E amanhã, na nossa última aula, nós vamos ver como fazer a proposta de intervenção, que elementos obrigatórios precisam aparecer e os aspectos gerais desse ponto específico da redação do Enem. Lembre-se, eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Então, amanhã eu vou apresentar para vocês a surpresa para as pessoas que estão lá no nosso grupo do Telegram. Divulguem o máximo possível esse link para os seus amigos, para as suas amigas. Divulguem também os links dessas aulas da Semana Enem. Elas vão ficar disponíveis apenas até sábado. Então, não deixem de avisar as pessoas que vocês conhecem que também precisam desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, alguma questão a colocar, use os comentários. Fique à vontade para escrever as perguntas, eu vou responder o máximo possível, tá? Que eu puder. E é isso, a gente se vê amanhã, então, na nossa última aula da Semana Enem. Até lá, gente!